educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo este episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para uns 5 minutinhos de morato. Para quem acompanha os vídeos mais ou menos quando eles são lançados, a gente está no começo do ano de 2025. E recentemente veio à tona de novo a questão que já estava colocada há alguns anos da bendita banana com silver tape na exposição, porque recentemente ela foi vendida por uma quantidade indecente de dinheiro, e aí começa a discussão, e eu vi muitas charges. Aqui tem uma pequena amostra de o que está circulando por aí. Essas charges são bem interessantes porque a grande discussão é, afinal de contas, essa coisa feita, essa obra de arte, ela vale tudo isso? Ela vale esses milhões e milhões de dólares que foram pagos? Aqui, posso voltar a falar dela, deixa eu só pendurar a banana momentaneamente, enquanto a gente relembra uma coisa que já estava aqui desde o meu primeiro 5 minutos, no qual eu já originalmente perdi os 5 minutos, mas tudo bem. Volto a ele porque eu menciono com alguma frequência e é interessante a gente relembrar. Ao invés de agora remeter para esse vídeo antigo, vou refazer um pouco o raciocínio que toda obra artística, ela tem valores, mas os valores são bastante variados. Eles são valores diversos, valores no plural e não um único valor. Volto aqui até para a minha ideia de desenvolver o vídeo da Chimamanda Ngozi dos perigos da história única. Quando a gente dá um valor único para uma obra, a gente está reduzindo, do mesmo jeito que a gente reduz muito o universo quando a gente só tem uma única história a respeito de cada coisa. Pois bem, temos aqui uma obra, e essa obra sempre tem uma série de valores. Ela tem um valor técnico. Uma obra é feita por uma pessoa e ela tem uma qualidade, ela tem uma coisa que é uma expertise, dependendo do material, dependendo do tipo de arte, se é pintura, se é música, se é escultura, se é poesia. Existem algumas maneiras de interferir no mundo e elas podem ser mais simples ou mais complicadas. Elas podem demandar, às vezes, anos e anos de aprendizado. E isso é um valor. A gente observar uma obra de arte, independente de gostar e não gostar, e saber reconhecer que ela tem uma expertise, é um nível de valor. Agora, tem outro valor, que é o valor histórico. O valor histórico é o quê? Onde essa obra se encontra na fila do pão. Ela inventou coisas novas, ela trouxe novidades, ela juntou o passado de uma maneira muito peculiar, ou ela simplesmente está repetindo uma fórmula já colocada. Ou mesmo quando ela repete uma fórmula, ela repetiu essa fórmula de uma maneira que traga algo de diferente. Isso é um valor também. Esse exemplo que eu trago aqui no meu esquema, que é a Mona Lisa, engana muita gente, porque muita gente fala: ai, mas isso aí é um quadro feio, é um quadro chato, é um quadro muito pequeno, não tem nada de importante. Sim, mas foi o primeiro que reuniu uma série de elementos nessa síntese muito peculiar, que foi tão repetida depois, que dá a impressão de que ela não tem muita originalidade, não tem muita importância. A importância está justamente nisso. Uma obra tem a capacidade, tem o valor intelectual. O valor intelectual é o que ela faz pensar ou não, às vezes mais
prontamente do que outras, às vezes mais longamente, às vezes demora para a gente apreender o valor intelectual de uma obra, que ela faz a gente pensar. Tem muita gente que acha que poesia é só se tiver uma mensagem bonitinha. Muitas vezes a mensagem bonitinha é um lugar comum, não faz pensar de verdade. Esse tipo de coisa, essa novidade em relação ao mundo, pode ser um valor importante. Muitas vezes, uma obra de arte tem um valor social. Tem épocas em que é mais prestigioso gostar de determinadas coisas do que de outras. Basta lembrar o que foi o impressionismo. O impressionismo foi um movimento que, no início, ofendeu a muita gente e logo na sequência passou a ser socialmente aceitável, muito mais do que isso, socialmente prestigioso. Hoje em dia, ter quadros impressionistas, mesmo que seja uma reprodução, é algo que dá uma imagem boa. E aí, só relembrar, a tal da banana passa também por isso. Ela tem um prestígio, um valor social dado por outras pessoas, que é algo que deve ser levado em conta. Às vezes a obra de arte tem um valor político, ela tem algo de intervenção imediata na realidade. Há obras que foram fundamentais para despertar sentimentos sociais, e isso, claro, tem que ser levado em conta também. Elas podem ainda hoje despertar sentimentos fortes, e esse sentimento se realizar em algumas coisas sociais. Há obras que têm valor religioso. Hoje em dia, a gente vê muitas obras de pintura dos séculos anteriores que para nós não despertam tanto sentimento religioso como despertavam antes, que elas eram objeto de culto de verdade. Os ícones bizantinos, que foram destruídos por causa de seu valor religioso, hoje são vistos já sem nenhum valor religioso, pelo valor estético, técnico, quase que exclusivamente. A gente pode também olhar para uma obra de arte do ponto de vista pessoal. Tem coisas de que eu gosto, mesmo sabendo que ela não tem tanto valor técnico ou valor histórico. Para mim, no momento em que eu tive ocasião de conhecer essa obra, ela foi importante, ela disse alguma coisa para mim e eu continuo toda vez que olho para ela, toda vez que ouço uma determinada música, eu continuo tendo alguns sentimentos fortes. Isso é uma coisa muito pessoal e é difícil de explicar para outros. Uma obra de arte pode ter também um valor financeiro. E é aqui que a gente volta para bendita banana. A banana tem valor histórico? Não. Ela não tem muita originalidade. Ela tem valor técnico? Muito pouco. E é essa uma das ideias de várias das charges, que o artista tinha capacidade de fazer, hoje em dia não tem mais. Ele pode ter inventado, na verdade, uma maneira de pensar diferente, mas nem isso foi, porque essa ideia de colocar na exposição, de colocar num espaço de legitimação social e artística, algo que choque porque está completamente fora dos parâmetros, isso já foi utilizado pelo Marcel Duchamp desde o comecinho do século XX, já tem mais de 100 anos essa ideia. Então, desse ponto de vista, a banana não tem nenhuma originalidade, como não tem o valor artístico. Dificilmente ela vai chamar a atenção para algo de caráter político ou social, mas ela tem sim, e aí a gente volta, um dado de prestígio. O prestígio é dado não por ela só, mas pelo conjunto e pelas instituições, pela institucionalização. A partir do momento em que ela estava numa Bienal de Veneza ou num lugar de legitimação do discurso artístico, aí ela passou a significar alguma coisa diferente. Independente de o tal comprador
gostar ou não gostar, o ponto sério aqui é que ele pagou uma quantidade de dinheiro extremamente elevada, porque ele transformou isso aqui num investimento. Aí o problema ultrapassa as questões imediatamente técnicas, sociais, históricas, filosóficas, e a gente cai num problema que ultrapassa as nossas parcas possibilidades de intervenção. A obra de arte trabalhada exclusivamente como uma mercadoria, ela vai depender da disposição de alguém pagar ou não pagar. A charge que coloca a banana no mesmo pé das obras do Van Gogh, um artista que historicamente a gente sabe teve muito pouco prestígio enquanto vivo, vendeu apenas 1 ou 2 quadros e, por causa disso, acabou passando extremas necessidades financeiras até se matar, é uma brincadeira com isso, com essa coisa, com essa aleatoriedade do mercado de arte. O mercado de arte, muitas vezes ele não está atrás da técnica, muitas vezes ele não está atrás do valor histórico. Claro que ele pode ter o valor histórico como um elemento que qualifique o preço que foi dado. Mas como ele é um mercado, ele é basicamente burro. Ele depende da disposição de alguém querer pagar ou não pagar, como aconteceu com as tulipas na grande crise que teve na Holanda do século XVII, em que as tulipas chegaram a um preço altíssimo até alguém descobrir que aquilo era só uma planta. E descobrir, eu brinco, mas na verdade é cair em si de que aquilo era só uma planta. Os preços caíram absurdamente. E a questão de preços é isso. Quando eu estou falando aqui de poesia, eu posso até lembrar um pouquinho de certos poetas que tiveram ou não tiveram sucesso. Quando eu falo de arte, eu posso até falar disso. Mas a dificuldade que muita gente tem é porque a gente anda tão mergulhado num universo de precificação e num universo de redução dos valores de maneira tão brutal e tão estúpida que a gente tem a tendência de acreditar nessas ficções mercadológicas ou nas ficções da publicidade. Ah, não, esse livro é muito bom porque ele vendeu muito. Se ele vendeu, se as pessoas pagaram, se muitas pessoas pagaram, o livro é necessariamente bom. E aí, ele não passa nas réguas dos outros critérios. O que a gente precisa fazer é conseguir ampliar nossa cultura, ampliar os nossos horizontes, de modo a que a gente ultrapasse essa limitação da história única, como disse a Chimamanda, ou a do valor único. Para o valor único, a gente dá uma banana.